Eu não tenho compromisso nenhum com a Copa América. Se daqui a pouco as coisas piorarem e o decreto precisar de mudança e a gente deixar de permitir os jogos no Rio de Janeiro, nós vamos deixar de permitir. Eu não tenho compromisso nenhum com a Copa América. Eles vão ter que se virar para lá. Palavras do nosso prefeito Eduardo Paes em uma coletiva de imprensa ainda agora. Pois é, o bicho tá pegando. Pode sim não ter mais a tal Copa América em meio a essa pandemia, essa confusão de tira casaco, bota casaco pra lá, e vamos estar comentando exatamente tudo sobre isso daqui. Copa América, Olimpíada, mas só vou falar por causa dos jogadores do Flamengo que estão diretamente envolvidos e o nosso clube que seria o maior prejudicado. Porém, vamos estar comentando aqui também uma possível e uma real saída do Everton Ribeiro. Pois é, vamos estar falando aqui também sobre o treinamento do Flamengo e o Rodinei. Cola até o final que vocês vão se surpreender. Só vou falar dessa seleção aí principal e da Olimpíada aí, dessa Olímpica aí, por causa dos jogadores do Flamengo. Pronto, falei. Porque pra mim, ó, não assisto seleção desde 2006, quero que eles se lasquem pra lá. Seleção pra mim é a seleção do Flamengo, é mais ou menos por aí. Rapaziada, quem está chegando agora pela primeira vez, já chega aqui, ó, se inscrevendo no canal, deixando logo o seu like, comentando nesse vídeo e compartilhando nos seus grupos de Facebook e WhatsApp pra dar aquela moral pra esse negrão aqui que vos fala. Tamo junto, rapaziada, sem mais delongas, é a nossa resenha da tarde barra noite, nosso papo reto, verdade na lata. E ó, daqui a pouco, pois é, daqui a pouco, às 21h30, horário de Brasília, tem Brasil e Equador. Já vou logo falando, eu quero que o Equador ganhe de 4-3 num hat-trick do Gabigol. 3 gols do Gabigol. Pois é, bota na Rede Globo que o jogo será lá. Vamos dar audiência, porque eu tenho certeza que todo mundo vai assistir esse jogo por causa do Gabigol, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio. Everton Ribeiro que chegou na seleção com dores na coxa, não treinou, não chutou a bola nenhum dia e provavelmente, se o Tite tiver consciência, não coloca o cara para jogo. Mas como eu acho que, se tratando de Flamengo, jogador do Flamengo, ele não tem consciência alguma, ele deve colocar Everton Ribeiro para acabar de ferrar com o jogador do Flamengo de uma vez. Bom, falamos da principal, falamos que vai ter o Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol, acredito que vai ser 4-3 Equador, com 3 gols do Gabi, o nosso príncipe. Tem também a seleção olímpica que tá lá. O Gerson, que provavelmente já é jogador do Olympique, infelizmente, mas tá lá. O Gerson, nosso ainda vapo, porque não tá ainda carimbado, selado e assinado a sua saída. Por enquanto ainda é o vapo do Mengão. Tá lá de titulares Gerson Vapo e o nosso Pedro. O jogo acontecerá às 14 horas, horário de Brasília, no sábado. Brasil e a poderosíssima seleção de Cabo Verde. E nesse jogo, nesse pré-olímpico, vai ser 4 a seleção do Cabo Verde e 3 a seleção do Brasil. Olímpica, pois é, com hat-trick, com 3 gols do nosso Pedro Queixada. Também transmissão da Rede Globo. E o bicho tá pegando em relação a essa tal dessa Copa América aí. Uma confusão do caramba. Ninguém sabe se realmente vai ter, se não vai ter. Rolou uma briga política do caramba, uma guerra civil do caramba na Argentina, lá na Colômbia. Aí resolveram trazer essa Copa América pro Brasil. Aí todo mundo achando que iam embarrear a Copa América no Brasil. Mas na hora o presidente da República disse que sim. Não, pode trazer porque tá tudo tranquilo. A economia tá tranquilo. Aqui a taxa de mortes tá tranquilo. Tá tudo sob controle. Vamos aceitar. Pô, aceitou. Desenrolou com os ministros. Foi lá, fez pronunciamento debochado. Debochou da Rede Globo. Dicas de passagem. Pra Rede Globo é horrível
Por quê? Não é um campeonato que a Rede Globo terá audiência porque eles não detêm os direitos de transmissão, então não passarão a Copa América, a Copa disso, Copa daquilo, Copa do Mundo, porque não tem o direito de transmissão. Então, para a Rede Globo é um fiasco que tenha realmente. Eles não querem. Exatamente por isso. O Campeonato Brasileiro pode. Campeonato Carioca pode. Não estão nem aí, estão bolados, né, que não estão passando o Campeonato Carioca por causa disso, por causa daquilo, mas se tratando da fora audiência aí do lance da Copa América, não pode, estão caindo em cima, mas eu também não acho legal, exatamente por estar prejudicando demais o time do Flamengo com 8 convocações. O time que mais, com certeza absoluta, sentirá, né, com a perda dos seus titulares para toda a seleção do Uruguai, do Chile, do Paraguai, do Brasil. Então, na minha concepção, eu não posso ficar a favor de uma Copa América ferrando o Flamengo desse jeito. Tava dizendo lá que não tem o Maracanã, mas depois vai ter o Maracanã. Brasília vai ter onde o Flamengo jogava também, lá no Mané Garrincha. Então, pra mim, e o bicho tá pegando, rapaziada, em relação a toda essa Copa América aí. Uma discussão de torcedores, uns que querem, outros não querem. Eu não quero, não estou afim. Aí, governantes, parlamentares, governadores de alguns estados que disseram que não, dentro da própria CBF, inclusive o Juninho Paulista, no caso, que ele hoje é coordenador da seleção, foi apertado pelo Rogério Caboclo, presidente da CBF, ameaçado inclusive até de demissão, porque ele acreditava que o Juninho Paulista deveria, como coordenador, desenrolar, né, com as lideranças, porque os atletas de alto escalão, pois é, os atletas, máximo respeito, os europeus que jogam na seleção estão desenrolando, se juntando para fazer um motim para que não aconteça a tal da Copa América, inclusive ligando para as lideranças dos outros países, dos outros clubes estrangeiros que jogariam a tal Copa América e com isso ajudaria o nosso Flamengo. Muito obrigado a esses atletas que não querem a Copa América. Para muitos aí estão dizendo que é por causa da pandemia. Eu já acho que é por causa das férias deles. Eu acho isso, mas independente de qualquer coisa, para mim, só sei que o Eduardo Paes, o prefeito aqui do Rio de Janeiro, participou aí da sua coletiva de... Claro, da coletiva dele tem que participar, né, Frank? Foi uma reuniãozinha que foi mais uma coletiva de imprensa e ele mandou lá em alto e bom som que ele não garante Copa América nenhuma no Rio de Janeiro. Sabe por quê? Entidades como CBF e Conmebol não procuraram a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro para saber se podia mandar os jogos por aqui pelo Rio ou não. E ele disse que parece que CBF e Conmebol estão se baseando daquele decreto permanente aonde permite que haja futebol em meio à pandemia sem o público no Rio de Janeiro. Porém, é tudo diferente em meio à pandemia, a Copa América. Por quê? Ele diz que eu não tenho compromisso nenhum com a Copa América, ele está coberto de razão. Eu também acho que não tem que ter Copa América nenhuma, eu acho que não vai ter exatamente por causa disso. Eduardo Paes bolado, está dizendo que não tem compromisso nenhum. A liderança, os jogadores de alto escalão, né, os estrangeiros que jogam na seleção não estão querendo, estão fazendo aquele boicote, aquele motinzinho, ligando para os outros também para não ter. Vamos aguardar cena dos próximos capítulos, mas para mim não vai ter e tomara que não tenha. Bom, vamos falar do nosso Mengão que hoje Daniel Cabral e o João Fernando, que é dos sparring lá da seleção, que estava lá treinando com essa seleção brasileira aí, voltaram, treinaram e a tal daquela perda de atletas começa a nos dar moral, né? Porque a gente estava sem atleta, agora a gente tem o Rodinindo, que arrebentou, inclusive fez gol, tá jogando pra caramba, tá lá o Thiago Maia também participando. E o Rodinei, no primeiro jogo contra o Curitiba da Copa do Brasil, ele tá fora, porque ele invadiu o campo jogando pelo último jogo lá, né, do Internacional contra o Corinthians, tomou um cartão vermelho e foi expulso. E no primeiro jogo do dia 10 de junho contra o Coritiba pela Copa do Brasil, ele não joga, só joga a partir do segundo. E o Everton Miteiro
provavelmente estará também de saída. Rapaz, ó, o Al Nassr não desistiu, continua monitorando o cara, são 10 milhões de euros para um jogador de 32 anos, um caminhão de dinheiro, muita raça de dinheiro como salário, fala-se de mais de 2 milhões, uma grande oportunidade para um atleta de 32 anos, um salário altíssimo desse que o Flamengo não conseguiria. Então, para não cravar, eu vou dizer que ele tem 99% de chance de ir para o Al Nassr. E é mais ou menos por aí. Rapaziada, muito obrigado a todos que me assistiram até aqui nesse exato momento. Máximo respeito a todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui, sempre me assistindo até o final, se inscrevendo aqui no canal, me seguindo no Instagram e daqui a pouco, logo em breve, estaremos de volta com mais um vídeo aqui do nosso Clube do Fla. Valeu!